Olá, oficineiro! Hoje vamos falar sobre GET e GAT mais aprofundadamente. Então, vamos lá? Bem, GET. Para que serve o GET? Afinal de contas, ele te dá um valor geral do que foi gasto naquele dia do seu GMV, né? Gasto de mercadoria vendida. E por que diário, né? Por que ele tem uma apuração diária? Dependendo do tipo de mercadoria que você lide, né? Que você gira, você vai movimentar mercadorias diferentes por dia. Né? Às vezes você não vai conseguir manter. Lembra-se de uma das principais dificuldades do micronegociador de microvultos? Que você não consegue manter a mesma mercadoria todos os dias e fazer um trabalho ali mais específico em cima dela, junto aos seus clientes? Pois é. Essa dificuldade na reposição, ela pode ser transposta e a oficina tem uma solução para isso que vai vir em breve, né? Que eu vou apresentar em breve, que já está vindo aí para teste. Estou me organizando para isso e vai ser um prazer, com certeza, mostrar a transposição dessa barreira. Mas enfim, o GET, ele vai te dar a noção, né? A noção de quanto naquele dia você ou deveria desembolsar ou você desembolsou. Ou seja, são suas obrigações totais previstas naquele dia. Lembra-se que você já inicia o dia com uma partida negativa, que é o seu GMPD para cobrir, o seu GMP, o seu gasto mensal previsionado dia, né? Ou seja, a sua parcela de gasto mensal previsionado para aquele dia. Pois é. Esse valor negativo, ele é somado com a mercadoria, com o CV seco, né? O CV seco, esse asterístico indica seco, segundo o SGS, que você aplicou ali naquele dia. Então, o GET, por exemplo, ele vai dar, normalmente, um valor diferente de GAT. Por quê? Porque enquanto o GET é o gasto efetivo total, o GAT é o gasto apurado total. Lembra-se que no conteúdo anterior eu disse o GAT é batata, cenoura, chuchu e por aí vai, ou seja, ou frutas, o que você quiser. Pois é, o GAT é exatamente isso. O GAT, ele diz o que você gastou e não houve retorno para o seu caixa. Porque aquilo que você girou já saiu e já voltou com o hábito. E aquilo que saiu ou foi já gasto, né, foi desembolsado, ou está imobilizado em estoque, representa uma saída de caixa. Representa uma movimentação de valores que você tirou do seu caixa líquido e aplicou em outro lugar. Quer seja para cobertura de desembolsos, né, gastos que não vão retornar, ou para desembolsos que vão ter um giro e vão retornar ao caixa, preferencialmente trazendo AVT, que é o caso do SE. Lembra-se da fórmula de GAT e GET? Não? Vamos lá. GET é o seu GMPD, né? O seu GMP dia, mais o seu total de reposições dias, mais o seu REPD. A fórmula de GAT é abre chaves, abre parênteses, GD mais anti-R mais SE, fecha chaves, mais, abre colchetes, GMP dia, menos, abre parênteses, GD mais anti-R, fecha parênteses, fecha colchetes e fecha chaves. A grande importância dessa quantidade de sinalizaçõezinhas, né? Chaves, parênteses, colchetes, é a ordenação da expressão, para você saber quais são os termos e as operações que você vai realizar primeiro e juntas, né? E em conjunto. Então, essa é a função dessa parênteses, chaves, colchetes, e não dá para você escrever a expressão sem elas, certo? Então, a fórmula de GAT é essa. E aí você vai substituindo aqueles seus termos equivalentes ao seu gasto dia, ao seu anti-R, ao seu SE, né? E ao seu GNPD. Realiza as operações que você vai apurar o que de fato saiu e não retornou ao caixa. Ou seja, ao total dos seus desembolsos. Ou, né, também aí no GAT está incluído, a parcela do seu GMP dia que não foi sacada. GD tem um adendozinho,
Quem é GD? GD é o gasto total do dia. O gasto total do dia é um somatório entre GRIN mais GDV mais ADO, a parte do ADO que não é doação recebida. Ou seja, que equivale a tudo o que foi saído do caixa. As amostras, os ajustes, os descontos, né, a diferença de caixa e observações negativas que existam, todas elas vão entrar no somatório de GD. Então, GD tem uma fórmula que é GD é igual GRIN mais GDV. Nesse caso, GDV é ele tanto para compras quanto para gastos diversos, né, do EUG. Compras, lembra-se que são aqueles investimentos que você vai fazer para facilitar tanto a sua produção quanto a sua venda. Pois é um carrinho que você precisa comprar, é uma caixa, enfim, são coisas que você vai utilizar para facilitar o seu dia a dia. Já o GDV-DV, né, os GDV diversos, é aqueles gastos para suporte, é o álcool, é o sabão líquido, enfim, é o papelzinho que você compra para entregar ao cliente, é o guardanapo, é a sacola. Viu a diferença dos dois? Pois é, e todos os dois compõem o GDV. E a parte do ADO, que equivale a todas as diferenças. Quem é o ADO? A ADO. Quem é o ADO? A ADO. A ADO é ajustes, amostras, descontos, diferenças de caixas, doações recebidas ou realizadas e observações. Isso é o ADO. E eu vou falar sobre ADO no próximo conteúdo. E a importância dele no uso e da apuração, inclusive porque vai afetar o seu GAT. Isso aí. Nada que entra no caixa ou que sai de um caixa fica voando. Você não tem gastos hipotéticos que você vai tirar ali do caixa. Podem acontecer e normalmente acontecem essas diferenças de caixa que você não consegue explicar, ou porque passou um troco a mais, ou porque no fluxo, né, da correria acabou deixando de receber algum pagamento. Isso acontece. Ou porque perdeu algum valor na movimentação. Isso acontece. E aí, no final do dia, na apuração, você vai ter alguma diferença daquilo que de fato foi executado, ou registrado daquilo que foi executado. Qual é a função do controle? Ou seja, desses registros, é fazer com que o executado seja, né, desculpe, eu estou quase em orçamento, o executado. É fazer com que o que de fato foi executado seja equivalente ao que foi registrado. Então, quanto mais exato, mais eficiente é esse controle. Então, o SGS, ele simplificou vários dados, tanto contábeis quanto gerenciais, e tem uma diferença, porque um é o foco da contabilidade, apesar dele oferecer subsídio para a parte de gerência, né, que são extremamente importantes, são dados que precisam ser precisos, né, extremamente importantes para o processo decisório, mas a parte gerencial, o que você vai olhar, são coisas que você precisa decidir ali no dia, que necessariamente não são contábeis, elas têm uso contábil, mas elas não são contábeis. Então, o que é isso? Por exemplo, o saldo SE, a apuração do seu saldo GD, o seu anti-R, o seu GRIN. Observe que o SGS, ele vem todo com a pegada gerencial, todo com a pegada de gestão. Então, o SGS é um sistema de gestão simplificada, tá? Que visa municiar o micronegociador com ferramentas que ele vai precisar aí para desenvolver a sua AO, a sua atividade com objetivo de lucro, de uma forma mais eficaz e mais eficiente. Um bom exemplo na comparação de GET e GAT é exatamente quando você observa o seguinte: quando você soma o seu GMPD mais o seu gasto de reposição, né, que é o seu CV total, né, a sua REPD, sua reposição diária, você percebe um valor inchado, porque na realidade aquela reposição ela tem uma boom, a menos que a reposição seja exatamente, preste atenção, exatamente o valor da sua boom
ali você vai ter um valor em chá. Nesse caso, quando a reposição equivale ao valor da GUM, você vai perceber que o seu GAT e o seu GET serão próximos, eles serão idênticos ou semelhantes em valores. Em valores, preste atenção. O GAT, ele pode ser diferente do GET quando o anti-R, por exemplo, são exemplos, né? Ele foi feita uma antecipação maior do que a parcela prevista e não coberta pela diferença do GDV, aí você vai encontrar uma diferença. Você também pode encontrar uma diferença se o total de gastos no dia também for superior à parcela a ele destinada e não vai aparecer amortizada pela diferença do anti-R previsto no GMP, que vai ser abatido ali na fórmula, né, do GAT, no segundo termo, né, esse termo aqui. Então, essa sobra que tem nesse segundo termo do GMP, que vai ser somado ao total de gastos do dia, quando você soma, né, o GD, o anti-R e o saldo SE, tem uma observação importantíssima nesse saldo SE. Esse saldo SE, quando se trata, preste muita atenção, quando se trata de o dia que você faz a reposição, ele vai ter uma leve mudança. Essa mudança será o seguinte: o dia de reposição para um período, preste muita atenção, o saldo SE vai mudar um pouco na fórmula quando se tratar de reposição para o período, porque precisa encaixar o EM, tá? O estoque de mercadoria. Quando você fabrica e vende, você vai repor o EMPA. Nesse caso, vai entrar como gasto do dia somado se você fizer essa reposição para o EMPA, ou seja, para o estoque de mercadorias e produtos acabados. Se você só revende, é o seu EM, seu estoque de mercadorias. Observe o seguinte, que se você, por exemplo, vai fazer reposição dos produtos para fabricar, você vai ter um saldo desse estoque e a receita não é exata. Então, você vai ter um saldo desse estoque para poder repor diferenças. Se as suas reposições elas ocorrem com frequência todos os dias, vai ter essa diferença no sua fórmula GAT. E essa diferença eu vou explicar agora. Se você também revende e faz reposições por período, tá? Também precisa observar isso para você aplicar no SGS e ter a entrada. Não existe entrada em estoque sem passar pelo caixa, não existe saída do estoque sem passar o seu registro pelo seu movimento de caixa, para que você tenha um controle efetivo e seja eficiente a sua administração, né, seu processo de gestão. Então vamos lá. Você tem GAT-D é igual, abre chaves, abre colchetes, abre parênteses, você vai somar o GD mais o anti-R, vai fechar o parênteses, vai somar, abrir parênteses, saldo SE, que é o SE, mais o EMD. Fecha parênteses, fecha colchetes, viu a diferença? Eu vou comparar essas duas fórmulas, tá vendo? Com reposição de estoque de mercadorias, sem reposição de estoque de mercadorias. E então, o restante do termo, ele é idêntico, que é mais, abre colchetes, GMP dia, menos, abre parênteses, GD mais anti-R, fecha parênteses, fecha colchetes e fecha chaves. Essa leve alteração faz com que o seu controle seja eficiente, seja eficaz, tá? E nesse caso, eficiente e eficaz aí parecem semelhantes mesmo. Mas vamos lá. Nesse caso aqui, o SE é o saldo do dia se houver mais a compra de reposição de mercadorias, que vai abastecer o seu EM ou o seu IMPA. E essa diferença na aplicação dessas duas fórmulas vai depender do seu fluxo de reposições de mercadoria.
Se você lida diariamente, você precisa lembrar o seguinte, que o seu EM, né, se você repõe diariamente ali para fabricar, que o seu EM ou o seu EMPA vai ser igual à sua meta de venda do dia seguinte. E eles vão transitar ali, mas não é o seu saldo da meta do dia. E essa diferenciação, ela é muito importante mesmo. Aqui você vai fazer isso diariamente. Então a sua fórmula de GAT vai aplicar diariamente se você fizer reposições diárias. Se você não fizer reposições diárias e fizer para um período, essa fórmula vai ser aplicada no dia que você faz a reposição para o período. Caso você queira somente usar uma fórmula, você vai ter que lançar o gasto da reposição em algum lugar. E esse gasto da reposição vai acabar indo para o gasto do dia. Pode fazer isso? Pode, porque a reposição também é um gasto. É um gasto com custo variável seco, tá? Pode. Simplifica? Simplifica. Mas na sua visualização, você não sabe o que de fato foi diretamente gasto com mercadoria e o que foram os outros gastos adjacentes. É por isso que não indico colocar o custo de mercadoria, o gasto tido com mercadoria, junto com o GD. Ele precisa estar junto com esse E para fazer o controle adequado, tá? Nesse caso do saldo SE, você poderia adaptar e lançar ali no saldo SE, como eu apliquei durante muito tempo, né? Como eu fiz durante muito tempo, e eu faço, considerando o SE o saldo já ali reabastecido do EM para você poder operar. Mas na sua mente você precisa saber. Só que nos controles vão ficar informações ambíguas. Então é muito importante que você faça essa diferenciação. Faz reposições diárias, faça a reposição, faça esse controle do saldo SE, porque é o saldo de meta do dia, mais o reabastecimento do EM. Isso vai facilitar o seu controle, a sua vida e aumentar a eficácia da aplicação da fórmula GAT e na sua visualização no controle, além de ordenar e padronizar o seu controle, os seus registros, as suas informações de um modo adequado. Eu vou falar em algum momento sobre a necessidade de padronização nos registros para que eles sejam não só eficientes, mas que operem com eficácia para que você, ao olhá-lo tempos depois, não se sinta perdido. E para que qualquer pessoa que tenha acesso àquela informação também consiga traduzi-lo. E isso é uma importância muito grande com relação a registros. Mas isso vai ficar um pouco mais para frente, já pincelei aqui, você já pegou, se você for rápido no raciocínio, você já vai ter se antenado para a necessidade de padronização dos registros. Enfim. Gente, eficaz e eficiente tem uma discussão aí antiga na aplicação desses termos, é até divertido, porque no conceito amplo, né, no conceito comum, parecem sinônimos, mas tem uma leve diferença entre os dois. Você pode ter, por exemplo, um sistema eficiente e ele não ser eficaz. Por exemplo, se o SGS ele fosse um pouco mais complexo, ou até mesmo se você adotar uma modalidade de registro muito rica em detalhes, no final do dia você pode ter dificuldade em registrar todas aquelas informações, principalmente se você for fazer anotações, ao invés de estar jogando numa planilha que vai trazendo, por exemplo, todo o somatório, até mesmo para inserir todos esses dados durante o dia, pode ficar puxado, então ele perder a eficácia. É um sistema eficiente e ele pode perder a eficácia se você puxar muitos dados para lidar com ele manualmente. Mas se você simplifica pelos termos, e eu vou mostrar a simplificação pelos termos, você faz aquilo brincando durante o dia e você consegue ainda por cima trazer somente os termos que você realmente usa e vai lhe dar a informação precisa, porque você já sabe como aplicar, você já olha e diz, não, isso aqui, isso aqui, eu só preciso disso, disso e disso no dia, pronto, coloca ali, fica bonitinho, bacana, e você consegue fazer esse controle. Nenhum momento exclui a preocupação de você
manter o seu banco, o seu BNCO, seu banco. Não é banco de dinheiro, não. É banco de notas, cupons e ocorrências. Isso é muito importante para que você tenha ali documentado aquilo que você tirou, aquilo que saiu do caixa, aquilo que não saiu. E quando em reposições constam lá reposições e você não vê as notas, é porque foram reposições sem notas. Contabilmente, você precisa registrar essas informações. Elas equivalem às saídas do seu caixa, né? E elas vão bater ali no seu balanço mensal. Então, independente de comprar com nota ou não, a integridade dos seus registros depende de você. Daí, com nota ou sem nota, você precisa lançá-los no mesmo controle. Há quem faça controles diferentes? Há quem faça. É possível fazer? É possível. Eu indico? Não indico. Porque isso vai afetar a eficiência do seu SGS. Na realidade, a eficácia do seu SGS. Eficiente ele é, mas a forma como você vai adaptá-lo ao seu uso pode prejudicar a eficácia. E isso é comum em qualquer sistema de gestão, em qualquer processo, em qualquer parte, desde quando nasceu a administração lá atrás, né? Se você for pegar com Taylor, enfim, todo esse processo, né? A forma como Henry Ford também foi desenvolvendo, a forma de estudos de tempos e movimentos e por aí vai. A administração, ela é uma ciência como outra qualquer e ela vai também mutacionando com o tempo e sendo aplicada às realidades. E o SGS é exatamente essa inovação focada em uma realidade que é numerosa, não só no Brasil como no mundo, que são os micronegociadores. Sejam eles por oportunidade, né, por empreendedores ou por necessidade, não importa. Que nesse caso, por necessidade, aí inclui os de sobrevivência. Os de sobrevivência podem ou não se tornar empreendedores por oportunidade ou microempreendedores ou empreendedores de maiores vultos, grandes empresários. Lembre-se que o micronegociador é uma semente, é um embrião de empresário bem-sucedido. Pode ser que ele se torne, mas até lá tem um percurso que o SGS pretende ajudar, tá bom? Bom, então, GET e GAT. E aí você pega e compara o GET e o GAT. E ali você vai ver o que teve de gasto efetivo, né? O seu GMP total, né? O seu total de reposições, que representam o volume de desembolsos, que para você pode ser, lembra-se da aula de Boom, pode representar apenas a guia, mas no giro do seu CNPJ ou do seu CPF, vai estar lá registrado, se por exemplo for uma compra com nota, CPF identificado ou CNPJ identificado, vai representar aquela quantidade de giros. Inclusive, para o seu fornecedor, vai representar aquele volume de compras, porque é o volume que terá saído do estoque dele. Mas no GAT, você tem o que de fato você realizou. Portanto, é muito importante você comparar essas duas coisas. Quando você olha, o meu GET está de tanto, mas quanto foi o meu GAT? O meu GAT foi disso, então. E aí, o meu dia cobriu o meu GMPD, realmente, o meu dia foi lucrativo, superou, eu cumpri a minha meta de venda, ela foi admitida, ela foi ponto de equilíbrio, ela foi estratégica. E aí, já viu sobre isso? Não? Tem aula aqui, tem conteúdo aqui nessa série, né, Vencendo a Ocupação Aparente, falando sobre a importância das metas e explicando cada uma delas. O link eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo. Bom, GET e GAT são duas ferramentas importantes de gestão que pretendem ajudar você a não ficar perdido com o inchaço, né? Observe GET e GAT, por exemplo, que você vai perceber que há um inchaço com reposições que GAT já não permite, ele corta isso. Bom, GET e GAT, ferramentas de gestão do SGS, que pretende ajudar você aí no melhor desempenho na apuração do seu norte.
Abraço. Ficou bom? Não? Eu faço outro se precisar, não tem problema. Abraço, gratidão e até.